Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos aqui com um material que fala acerca dos paralelos entre o Apocalipse de João e o Apocalipse de Baruque, ou também você pode chamar esse livro, esse texto judaico também é conhecido como Epístola de Baruque ou Segunda Baruque, tá bom? Poucas pessoas sabem disso, mas este texto, esse pseudepígrafe judaico, tem muitos paralelos com o livro do Apocalipse. De fato, por muito tempo, esse texto foi datado tardiamente por diversos estudiosos. Ele foi datado do século III, foi datado no século II, ele foi datado em vários períodos. Porém, as novas pesquisas, artigos, as pessoas que se debruçaram sobre esta epístola chegaram, ao consenso, através de análise exegética, filológica, que é um texto que é pós-queda do templo de Jerusalém, pós-70. Então teria sido escrito ali após o ano 70 até ali início do século II. E logo esta carta de Segunda Baruque, que é um pseudepígrafe, Baruque não escreveu nada, seria até então contemporânea ao Apocalipse. Mas o que tem de tão impressionante, professor, entre estes dois trabalhos, né? O livro do Apocalipse, que seria até então, de acordo com a tradição cristã, uma revelação ao apóstolo João, e nós sabemos que não é, e esta epístola de Baruque, que até então seria o Baruque, ali o escrivão de Jeremias, que também não escreveu. Não, o que nós temos em comum é que existem diversos paralelos. Eu vou ler um pouco da apostila aqui para vocês. Só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, tem uma tabela no final dessa apostila que mostra claramente estes paralelos, tá bom? Então aqui o Apocalipse, Baruque e o tema e uma pequena descrição do paralelo, tá bom? Então, por exemplo, Apocalipse 21, 2 e 3 tem paralelos com 2 Baruque 4, 2 a 6, 32, 1 a 4, 37, 9. A Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, tá bom? Então você tem aqui, ó, muito bacana. A lei também dos anjos, né, a destruição de Jerusalém, o Messias, filho do homem, tá bom? A figura da besta, tá bom? O uso de forma epistolar, né, muito característico ali de Apocalipse, capítulos 2 e 3, das 7 igrejas, você tem paralelos também, tá bom? Baruque. Então, é muito interessante vocês terem contato, conhecimento com essa obra, e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, tá? Só para vocês terem conhecimento. Ah, professor, mas e essa apostila? Essa apostila eu disponibilizei nos nossos grupos, né? Principalmente na nossa biblioteca pública, lá no nosso grupo do Telegram. Lembrando que o canal Professor Carlos Alexandre Costa é um canal do Universo VOB, tá bom? Então todo o nosso material, todo o nosso conteúdo, os livros que lemos, tudo mais, estão nos nossos grupos. Tem o nosso grupo do WhatsApp, também aberto, o grupo público. Tem o nosso grupo lá no Telegram. Dentro do nosso grupo no Telegram tem uma biblioteca pública onde você encontra os nossos materiais lá. Muitas coisas que eu escrevi, encontra livros também, inclusive esta apostila também, que é de minha autoria. Lembrando que eu fiz um vídeo explicando tudo isso lá no Verdades Ocultas da Bíblia. Estou trazendo aqui a parte um pouquinho mais técnica, descritiva para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler aqui. A literatura apocalíptica surge como um gênero profundamente enraizado em tempos de crise, apresentando-se como um meio pelo qual comunidades em sofrimento reinterpretam sua realidade à luz de uma revelação divina. Dentro dessa tradição, tanto o Apocalipse de João quanto o Apocalipse de Baruque desempenham um papel crucial ao abordar o juízo divino, a restauração e a renovação do mundo. O objetivo dessa apostila é explorar os paralelos entre essas duas obras, destacando seus respectivos históricos, teológicos e seus aspectos, falei respectivos, olha, seus aspectos históricos, teológicos e simbólicos. Então,
O que é interessante de nós entendermos é que a literatura apocalíptica tem um livro muito bom que eu recomendo que vocês leiam, que é o livro de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Ela tem essa característica de trazer um tipo de esperança vindoura. Como se fosse assim, deixa eu falar numa linguagem bem simples. Olha, agora está muito ruim, agora o momento é péssimo, ou seja, os romanos estão aqui, os seleucidas estão aqui, os babilônicos estão aqui, mas há uma esperança de uma redenção futura que nós iremos alcançar. Então, por exemplo, a literatura apocalíptica você tem no livro do profeta Ezequiel, que está no contexto de cativeiro babilônico e começa a ver vislumbres de um futuro onde Javé, Yud-Re-Vav-Re, ele vai intervir na história e coisas irão acontecer. Por exemplo, você tem lá o texto de Gog e Magog, que é originário do livro do profeta Ezequiel. Outra coisa também, por exemplo, que a gente vê é o livro do profeta Daniel, que está falando exatamente do período de Antíoco Epifânio. Então, há uma esperança futura, o Filho do Homem, o Reino Eterno, e também tem bestas em Daniel. Você tem literatura apocalíptica, por exemplo, nos manuscritos essênios, o pergaminho, o manuscrito da guerra, a batalha contra os quitins, que são os romanos. Você tem ali também no Novo Testamento, o livro do Apocalipse, Mateus capítulo 24, que também é uma literatura apocalíptica. Você tem porções apocalípticas na literatura paulina. E essa temática da apocalíptica judaica, ela tem forte influência da literatura e cultura persa, essa visão de fim de mundo, de fim dos tempos, de uma restauração final, de uma nova terra, de um novo céu. Tudo isso você tem raízes na cultura, na literatura persa, avéstica, tá bom? Então isso é um fato. Então, sempre que tinha essa questão de uma iminência de grandes acontecimentos, havia uma forte corrente, uma forte tradição apocalíptica. A leitura apocalíptica, definição e características. A literatura apocalíptica não se limita à mera previsão do futuro, mas se manifesta como um discurso teológico e simbólico que visa reinterpretar a história e reafirmar a soberania divina. Suas principais características incluem, vamos lá, revelação divina através de visões simbólicas, o uso de linguagem codificada em imagens arquetípicas, conflito cósmico entre o bem e o mal, desfecho escatológico com juízo e restauração final. Então, a literatura apocalíptica, ela segue esse padrão. Então, vai vir uma revelação, você vai ter uma visão de alguma coisa, uma mensagem divina vai chegar e vai começar a serem descritas imagens, cenários, com bestas, com dragões, com animais, com enfrentamentos, tudo de maneira simbólica. Depois você tem o uso de uma linguagem codificada, arquetípica. Então, quem é a besta? Quem é o dragão? Então, a imagem apareceu. E agora, quem é? Então, você tem a identificação. O que o mar representa? A terra, o Sheol, o Hades, o falso profeta, os 144 mil. Então, tem uma linguagem simbólica ali por trás. Imagens arquetípicas são demonstradas. Depois tem um conflito cósmico entre o bem e o mal, que sempre estará personificado. No caso da literatura apocalíptica judaica, os judeus são o bem e a força, a opressão estrangeira é o mal. No caso dos cristãos a mesma coisa. Os perseguidores são o mal e os cristãos representam as forças do bem. A mesma coisa com os essênios. Os essênios são o bem personificado, os bons, e os quitim ali são os maus, os romanos. E você tem um desfecho escatológico, onde o bem vence e vem a restauração do mundo, a restauração de um tempo vindouro, a restauração de uma era vindoura. Tá bom? Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo e eu vou fazer o seguinte, eu vou então fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, explicando mais um pouco da literatura apocalíptica e desses paralelos entre Baruque e João para vocês, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to